O debate segue falando sobre a situação no Rio Grande do Sul. O estado já registra 29 mortes por causa das fortes chuvas. 60 pessoas estão desaparecidas. Hoje, o presidente Lula esteve no Rio Grande do Sul e prometeu que não vão faltar recursos. Mas, segundo a apuração da analista Larissa Rodrigues, da verba prometida no ano passado, 1/3 dos recursos não foram repassados. Desde setembro do ano passado até abril, foram enviados cerca de 325 milhões para as cidades gaúchas, o equivalente a 65% do que foi prometido. A pasta diz que a responsabilidade pelo valor que não foi repassado é a falta de projetos das prefeituras. Vamos ao debate. Caio, o Brasil está preparado para lidar com desastres climáticos? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Bom, a pauta muito triste hoje, né, dessa nossa discussão. É impossível não começar esse comentário consignando toda a nossa solidariedade, né, aos familiares aí, aos amigos, aos conterrâneos, né, dessas dezenas de vítimas fatais, né, e aos desaparecidos também nessa calamidade. Também a nossa solidariedade aos desabrigados por essa tragédia. Eu estava tentando acompanhar aqui com o noticiário os números, né, parece que já são aí dezenas de milhares de pessoas afetadas, coisa de 70, 80 mil pessoas, mais de 140 municípios também enfrentando algum tipo de transtorno. Então é uma situação muito triste, eu tenho certeza absoluta que eu falo em nome do Zé Eduardo, todos os nossos pensamentos, né, as nossas orações para as vítimas e seus familiares, seus entes queridos. Sobre como o Brasil enfrenta essas questões, acho que, infelizmente, nós ainda somos muito reativos a essas tragédias anunciadas. A gente sabe, esse caso é emblemático, né? É praticamente uma repetição piorada de uma situação de meses atrás. E eu queria, inclusive, fazer alguns destaques nas falas do presidente Lula, um discurso que eu avaliei como ambíguo, né, talvez até um pouco contraditório, a depender do rigor da interpretação. Né? A fala dele de hoje, trazer aqui para o nosso telespectador. Ele diz o seguinte: não faltará ajuda, foi colocado pelo Leandro. Num segundo momento, é preciso fazer a avaliação dos danos e pensar como encontrar dinheiro para reparar os danos. Né? Isso aí ficou na minha cabeça, né? Como encontrar dinheiro, dando essa ideia de que o recurso público é escasso, como de fato é. Aí você pega aqui, por exemplo, a manchete da CNN Brasil de hoje, por coincidência, né? Chuvas no Rio Grande do Sul, o governo federal deixou de repassar 1/3 das verbas prometidas na última tragédia. Trazendo aqui para números concretos, você tinha uma promessa de liberação de 500 milhões de reais, então meio bilhão aí para essas ações emergenciais, só que até abril desse ano, né, deixaram de ser enviados aí 175 milhões de reais, foram só 325 milhões. Então, isso enseja, óbvio, um questionamento, né? Será que esse rumbo orçamentário agravou a presente tragédia? E aqui, né, a gente está no campo da especulação, mas é importante pontuar isso para a nossa audiência. Isso é uma possibilidade concreta. Talvez esses 175 milhões de reais tenham feito muita falta em obras de infraestrutura, de prevenção, esse tipo de coisa. Retomando o trecho que interessa da frase do Lula, tem que fazer uma avaliação de danos e pensar como encontrar dinheiro. De novo, recurso público é um recurso escasso. E aí a gente pega manchetes também aqui da própria CNN, de hoje mesmo, né, que refletem bem o estado do nosso sistema, né, que a gente chama de presidencialismo de coalizão, eu chamo de presidencialismo de cooptação mesmo. Olha, Planalto libera 4,9 bilhões de reais em emendas em um dia e bate recorde. Com nova liberação, o governo já autorizou quase 14 bilhões de reais em emendas parlamentares entre janeiro e abril desse ano. Então, isso nos convida a algumas reflexões, tá? 10%, 10% do valor dessas emendas liberadas para o Congresso pelo governo em apenas um dia já seriam suficientes aí para reparar os danos, pelo menos os danos da tragédia anterior, tá? Isso é um ponto. Outra coisa, quando a gente pega o orçamento que o Congresso Nacional aprovou para 2024, você tinha aí só em emenda parlamentar 53 bilhões de reais.
1% dessa verba também resolveria o problema. Só para eu amarrar aqui o raciocínio, Leandro. Ainda que o executivo faltasse, tá? Porque é muito leviano ficar colocando a culpa nisso no governo Lula, não faz sentido. O que o Congresso poderia fazer? Né? Você tem ali no Rio Grande do Sul 3 senadores e 31 deputados federais. Cada um, só em emenda parlamentar individual, por ano, ganha 42 milhões de reais para destinar aí, né, para o Estado. Quando você faz a multiplicação desse número de parlamentar, só dessa emenda impositiva, você tem 1,4 bilhão de reais. Isso é 3 vezes o valor necessário para reparar o dano da tragédia anterior. Né? Isso sem contar as emendas de bancada, as emendas estaduais e as emendas temáticas. Então, só qual que é a conclusão aqui? O recurso público não vinculado, o recurso público não carimbado, o recurso público discricionário, ele existe. É tudo uma questão de prioridade e vontade política. Eu acho que essa deve ser a nossa reflexão diante aí dessa tragédia e de como o poder público vai enfrentá-la. Zé, concorda com o Caio? Em termos, eu concordo integralmente com a solidariedade que ele prestou àqueles que estão sofrendo esse problema. Eu acho muito oportuna e muito devida a fala do Caio. Fica aqui um abraço forte a todos aqueles que estão sofrendo esse problema e oxalá o Brasil se una para tentar evitar que essa situação perdure com maior gravidade e também evitar que situações novas ocorram. No que se refere especificamente ao Brasil estar preparado, eu diria que o Brasil é uma federação. Nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios. Muitas vezes a vontade política do governo federal em repassar recursos para casos de tragédias como essa. A vontade de governadores e de prefeitos em recebê-los. No entanto, para que isto ocorra, é necessária uma certa tramitação que está colocada nas regras, inclusive sob fiscalização dos tribunais de contas respectivos. Nem sempre os municípios conseguem estar aparelhados para atender isto. Essa é a razão porque muitas vezes dinheiro fica previsto, liberado e acaba não acontecendo o recebimento e a própria execução da atividade. Embora em calamidades públicas nós não precisemos ter licitação, segundo a nossa lei, nem o recurso consegue chegar nos municípios. Faltam órgãos que possam assessorar, especialmente pequenos municípios, que têm essa liberação a seu favor para conseguir ir atrás do dinheiro. Isso mostra um despreparo federativo do Brasil. Não basta apenas a vontade política, é necessário operacionalizar essa vontade política. E isso nem sempre, infelizmente, ocorre. Então, portanto, acho que isto justifica exatamente a situação de não se remeter às verbas no tempo oportuno para atender isto. Claro. Quando o presidente Lula vem e fala temos que encontrar verbas, ele está certo, temos que encontrar verbas. Por quê? Porque, em larga medida, a União ela é manietada pelo orçamento impositivo. Ela não tem condições de ingerir e tirar essas verbas do parlamento. E, naqueles casos que tem ainda, corre o risco de ter uma desestabilidade nas relações com o legislativo. A situação que nós temos no Brasil hoje da gestão das verbas orçamentárias é muito ruim, porque o executivo nem sempre tem esta margem de manobra. E isto é péssimo para qualquer governo, o governo Lula, o governo Bolsonaro, governos anteriores. E, infelizmente, nós temos um parlamentarismo curioso, porque é um parlamentarismo em que o legislativo não tem responsabilidade de governo, mas pode alocar as verbas da forma mais pulverizada possível para atender os desejos dos respectivos parlamentares. Isso é muito ruim, ou seja, nós temos que repensar esse tipo de coisa. O problema é que toda vez que você vai colocar o dedo na ferida, surgem interesses corporativos, o legislativo fala, não, eu quero as minhas verbas para gerir, e aí cada deputado atende a sua base, pode até fazê-lo de uma forma nobre, mas de uma forma desconectada com projetos mais globais que somente o executivo pode fazer, até para que seja criticado se não fizer. Claro. Então, esse quadro não é bom. Nós temos que entender, portanto, que nós estamos, sim, despreparados do ponto de vista federativo e do ponto de vista da gestão orçamentária dos recursos do Estado. As próprias emendas parlamentares, elas são liberadas, mas nem sempre elas são executadas de plano, porque às vezes há dificuldades operacionalizáveis em relação a isso. Agora, quando é uma situação de catástrofes, de calamidades, isso tem que ser rápido, tá certo? Tem que ser rápido. E, infelizmente, os nossos entes administrativos não têm a capacitação de gestão para providenciar isso. E, às vezes, fica lá o dinheiro parado, como a matéria da CNN mostra, sem que seja remetido
está lá pronto para ser obtido, só basta atender certos requisitos. A burocracia, vamos eliminar? Eu não posso perder controles. Eu não posso perder controles porque muitas vezes nessas situações se desviam verbas. Nós vimos recentemente na pandemia uma certa presença de desvio de dinheiro público bastante acentuado em diversos níveis da federação. Uma coisa que é absolutamente inaceitável, mas que ocorre na corrupção estrutural que existe no Brasil historicamente e atinge todos os segmentos políticos e ideológicos. Então, esta situação, eu acredito que mostra, sim, respondendo a pergunta de forma objetiva, Leandro, um grande despreparo. Um despreparo federativo, um despreparo de gestão e mais, a ausência de uma percepção de situações que possam garantir políticas preventivas. E nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Para isso, é necessário repensar muita coisa no Brasil. Dentre elas, uma que eu considero peça-chave, que é a reforma política do sistema brasileiro. Sem ela, esta situação de governabilidade que envolve executivo e legislativo estará sempre marcada por situações indesejáveis. Caio, o governo federal agiu rapidamente ao atender o Estado? Olha, pelo menos pelo que foi reportado pela imprensa, eu creio que a resposta esteve à altura, né, da importância do fato, né? Então, houve uma mobilização do governo federal no sentido de prestigiar, né, a administração estadual, né, sul-rio-grandense, enfim, de visitar o local, né, de se comprometer publicamente com esse envio de verbas. Eu até aqui me parece tudo bastante razoável e até pelo que o Zé relatou e conforme a reportagens da imprensa, inclusive da própria CNN, existe sim essa questão burocrática, né, de você, mesmo diante de ter a verba lá prevista, empenhada, ela não é executada por, assim, na falta de uma expressão melhor, né, Zé, sem querer, né, tomando cuidado com a dureza das palavras, mas assim, absoluta inaptidão do gestor público, né. Agora, eu também achei muito interessante quando o Zé fala, e aqui eu concordo com ele, né? É um parlamento que, obviamente, não tem responsabilidade de governo, mas é sócio do orçamento federal, né? Então, nesse sentido que eu falei, porque às vezes, qual que é a reação, né? A gente vive um debate público que carece, às vezes, de imparcialidade, né? E de isenção na avaliação das situações. Não pode sair acreditando ou debitando, né, a culpa de uma tragédia dessa no governo federal, no governo estadual. Isso é muito leviano, é muito precipitado. E, inclusive, por isso que eu falei, é um convite à reflexão. Existe recurso público discricionário. O que quer dizer? Ou seja, há pessoas, né, tomadores de decisão no parlamento, no governo, que podem decidir para onde vai esse dinheiro. O Zé citou um exemplo negativo da pandemia. Zé, me permita citar um exemplo positivo da pandemia. A pandemia houve alguns fenômenos, porque foi um desafio para o Brasil. Você tinha que ter um amplo programa de assistência social, com auxílio emergencial, essa coisa. Então, por exemplo, a Febraban, ela destacou que houve a bancarização de mais de 30 milhões de brasileiros nesse período. Então, isso é um esforço nacional. E houve um esforço do Congresso também. Para ficar em um exemplo, né, o nosso colega, Zé, o ex-parlamentar, né, ex-deputado federal Vinícius Poit, né, apesar de ser um deputado de primeiro mandato, ele foi presidente da bancada em São Paulo. E ele unificou, né, as emendas parlamentares no sentido, né, de despender esse recurso público na assistência para questões da pandemia, né? Ou seja, qual que é a tese aqui do meu argumento? Que se houver vontade política, como para usar outra expressão aqui que o Zé também usou, se houver vontade política, é possível direcionar essas verbas, inclusive dependendo exclusivamente dos parlamentares do Rio Grande do Sul, que, como eu mostrei, só em emendas impositivas recebem aí 1,4 bilhão de reais por ano. Zé, houve agilidade das autoridades? Tudo leva a crer que sim, pelo menos aquilo que a imprensa narra houve uma pronta decisão do governo, mobilização dos seus órgãos, liberação de verbas, e o presidente da República tomou a atitude correta, que nem sempre nós vimos no passado. Ou seja, ele foi ao local, acompanhar de perto a situação, e é assim que deve proceder um chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, ele tem que acompanhar de perto, prestar solidariedade àqueles que estão sofrendo, inclusive ao próprio governador do Estado. E
E aí, pouco importa se o governador é oposição a ele, se não é oposição a ele, nós temos que ser maiores na defesa daquilo que é o interesse comum da sociedade em situações desse tipo. O governo, a meu juízo, agiu corretamente, agilmente, e o presidente Lula agiu também de forma como deve agir um bom chefe de governo e de Estado, indo ao local, prestando solidariedade e dialogando com as autoridades locais, independentemente da sua coloração político-ideológica.